Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Hoje é dia 13 de julho de 2022 e eu estou aqui ao vivo agora, começando essa live de hoje com um assunto super importante, que é, quem está chegando agora já vai ficar sabendo, né, que é sobre hipertensão arterial. Quais são as causas, quais são as possibilidades de tratamentos naturais, obviamente. Como nutricionista, vocês sabem que eu não prescrevo medicamento, eu vou prescrever suplementos e alimentos, né? Que é o melhor mesmo. Quando a gente pode se tratar, quando a gente pode se prevenir através da alimentação, sem o uso de medicação, gente, é tudo que a gente quer. Então a nutrição funcional, ela visa muito isso, né? A prevenção e a forma de tratamento mais natural possível, que é através da alimentação. E assim, a gente consegue resultados ótimos nesses sentidos em qualquer tipo de disfunção, mas hoje eu vou me deter especialmente sobre esse aspecto da hipertensão arterial. Boa noite, eu já vi que a Catarina entrou, a Cláudia, a Mari, Juliana, putz, quanta gente aqui, hein? E eu sei que muita gente, ou vocês, ou indiretamente, vocês conhecem alguém, familiares, amigos, que tem pressão alta, é muito comum. Mirella já entrou, olha aí, Karina. Para quem não me conhece, que está entrando agora, eu sou Roseli Rossi, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e a gente vai começar a falar sobre hipertensão arterial. Essa daqui é minha cola, que eu não posso esquecer de falar nada para vocês hoje, tá bom? Bom, em primeiro lugar, gente, hipertensão arterial é muito mais um sintoma do que uma doença. Ela é um sintoma ocasionado por algum problema de origem. Então, nem sempre, ou a maioria das vezes, né, a hipertensão arterial, ela é sempre secundária, porque existe a primária e a secundária. A primária é aquela que não tem causa aparente. Quando aumenta a pressão arterial, e de repente o médico fala assim, olha, investiguei tudo e a senhora não tem causa aparente. Pode ser até genética, mas esses casos são muito poucos. Geralmente são as causas secundárias que são mais comuns de levar a você ter a sua hipertensão arterial. E o que é hipertensão arterial? É quando a sua pressão, né, ela está aumentada mais do que deveria. O normal é a gente ter 12/8 milímetros de mercúrio, é assim que a gente marca a pressão. Então, quando eu tenho uma pressão acima do 12/8, eu já posso considerar que eu já estou com uma elevação na minha pressão arterial, ela já não está tão normal. Além da genética que pode dar essa alteração, mas como eu falei que é a primária e são mínimos casos, a gente tem várias outras causas secundárias que muita gente não sabe que pode levar a sua pressão a aumentar. E antes de falar dessas causas secundárias, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. A hipertensão é uma doença silenciosa. Ela muitas e muitas vezes ela não apresenta sintomas. Quando aparecem sintomas é porque ela já está com muita alteração. Então, é uma doença perigosa justamente por isso, porque além dela não aparecer sintomas, você pode ter só picos hipertensivos. E aí, você nem sabe que tem pressão, nem faz nada para modular essa pressão e de repente tua pressão sobe e você tem um AVC, você tem um derrame, você tem, enfim, um acidente vascular cerebral. E sem saber por quê, por causa de uma elevação brusca na sua pressão arterial. Mas eu nunca soube que tinha pressão alta, é porque você às vezes tem picos hipertensivos e não tratava isso, né? Porque nem sabia que tinha. Então grande parte das pessoas estão nesse nicho, né, da população que não sabe que tem pressão alta ou que não tem sintomas, porque às vezes nem mede, né, e também não sabe, não tem sintomas, e também porque não vai ao médico, não se trata, né, porque toda vez que você faz exames laboratoriais, alguns indícios podem levar a gente investigar melhor essa questão da pressão. Quando você vai ao médico, obrigatoriamente, ele vai
mensurar, vai medir vai aferir a sua pressão. E aí ele já vai dando essas diretrizes. Olha, a tua pressão já não está normal. Então, olha a importância de vocês fazerem sempre um check-up, fazer sempre uma medição de pressão quando possível, né? Porque nem sempre, gente, ela apresenta sintomas. Então, já falei para vocês. E qual é a incidência? Qual é o percentual da população brasileira que sofre de hipertensão arterial? Gente, são de 25% a 30%. Quer dizer, em cada 10 brasileiros, pelo menos 4 têm hipertensão. É muita gente. E olha, é lógico que com a idade ela também se aumenta, mas a gente vê muitas pessoas jovens hoje sofrendo, né, com sintomas hipertensivos, que é uma coisa muito perigosa. Então, a partir dos 65 anos, a gente sabe que esse percentual aumenta na mesma proporção da idade, 65%. E 75 anos, eu tenho um percentual de 75%. Então, olha só, né, a parcela da população que tende a ter isso. Agora, se eu tomar alguns cuidados especiais, eu posso retardar isso, né? Quer dizer, deixar isso acontecer com mais idade possível, ou então nem ter pressão alta, se eu tiver alguns cuidados durante a minha vida. Agora, a questão da genética, ela é muito, vamos dizer assim, muito intensa, né? Ela é muito preponderante. Muitas pessoas que mesmo cuidando da alimentação, do estilo de vida, fazendo exercícios, tendo um peso saudável, por ter uma genética que não favorece, ou ter alguns genes que direcionam essa questão, né, que estimulam a pressão arterial, que estão envolvidos com a pressão, mesmo que ela tome todo esse cuidado, a pressão dela é alta. E aí eles precisam tomar medicação, mas isso é uma parcela muito pequena, tá? A grande parte é por erros alimentares, é porque tem essas disfunções que eu vou começar a falar para vocês agora, e aí então tem esse sintoma de ter a pressão alta, tá? Bom, gente, e uma outra coisa que eu acho que leva vantagem também, por mais que ela seja perigosa, por tudo isso que eu tô falando, é que se você se tratar naturalmente, se você mudar seus hábitos alimentares, você vai ver que você consegue diminuir completamente os riscos do sintoma perigoso da hipertensão, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero que vocês entendam perfeitamente tudo que vocês vão ter que fazer para poder melhorar essa questão. Eu já tive pacientes aqui que chegaram tomando vários remédios, não um só, né? Porque dependendo da causa da sua hipertensão, a medicação, se vier a acontecer, ela tem que também ser direcionada, né? A gente tem 3 tipos de direções que a gente pode estar, que são envolvidas para poder prescrever, para prescrição de uma medicação correta. Não é toda a medicação, não adianta ir na farmácia e falar, eu tô pressão alta, o que eu vou tomar? Depende, né, o porquê que a sua pressão está elevada. Então você tem que tomar também, se caso for tomar medicação, tomar medicamentos adequados para corrigir a sua disfunção, que não é a do outro, talvez, tá? Então isso é uma causa, tipo um tratamento medicamentoso também tem que ser personalizado e cuidar da origem que deu essa hipertensão. Gente, e se eu tiver sintomas, doutora, quais são os sintomas que eu possa ter que me dão indício de minha pressão estar elevada? Dor de cabeça, principalmente aqui, ó, atrás na nuca. Eu posso ter aquela visão turva, às vezes até aquelas estrelinhas começam a aparecer. Eu posso ter dor no peito, isso também é um sintoma de hipertensão arterial. Posso também ter um zumbido no ouvido e tonturas. Esses são os sintomas mais comuns que acontecem quando a pressão que o sangue exerce dentro dos vasos, artérias e capilares é maior do que deveria, porque é justamente por isso que os vasos se rompem, que essas artérias se rompem, porque a pressão exercida neles é muito maior do que deveria. É a mesma coisa que eu abrir a torneira, colocar uma mangueira ali, né? Coloquei a mangueira no bocal da torneira, abri a torneira, mas fechei a outra ponta que tem a saída da água. O que acontece?
vai estourar do outro lado. Então é isso que acaba acontecendo quando a pressão exercida pelo sangue lá nas artérias, nos vasos e capilares é maior do que deveria. Por isso que acontecem os derrames, por isso que acontecem os acidentes vasculares encefálicos hoje, mais do que cerebral, porque é assim que a gente fala, porque pode envolver todo o encéfalo, tá? Bom, e aí, gente, a gente tem aquelas causas secundárias que eu falei para vocês. Muita gente não sabe, mas disfunções na sua tireoide pode ocasionar problemas na sua pressão arterial, né? Então, toda vez que você tiver com alguma alteração na sua pressão, é bom que você investigue como é que está a sua saúde tiroidiana. Você tem hipertiroidismo? O hiper pode aumentar muito a sua adrenalina, noradrenalina, pode aumentar a frequência cardíaca e alterar a sua pressão arterial também. Então, precisa saber se é pelo hipertiroidismo. E também o hipotiroidismo também pode ocasionar esse problema com relação ao aumento da pressão. Porque os batimentos cardíacos no hipotiroidismo é ao contrário do hiper. Ele vai cair. E com ele caindo, ele ocasiona uma vasoconstrição. Quando eu tenho uma vasoconstrição, ou seja, uma diminuição no calibre dos meus vasos, eu vou ter uma pressão maior exercida quando tenho a passagem do sangue. Então, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo pode alterar a sua pressão arterial. Cuidado com isso, tá? Por isso que é importante a gente saber a causa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar o remédio para baixar a pressão? Não, eu vou tratar da tireoide. Eu tratando da tireoide, eu vou automaticamente modular minha pressão arterial. Se a causa for essa, né? Então, de repente, eu tratei minha tireoide, ela tá bacana, equilibrada, minha pressão continua alta. Eu vou ter que investigar outras coisas. Olha só o que pode aumentar também sua pressão arterial. Agora, não adianta só tratar a pressão e não tratar a tireoide. Aí o que acontece? Sua pressão vai ficar a vida inteira tomando remédio, você não vai tratar dela nunca e ainda vai ter a disfunção da tireoide. Olha só, que vai alterar mais ainda a pressão arterial. E muita gente não sabe disso. Outra coisa muito importante, gente, que é muito comum acontecer também, as pessoas diabéticas ou as pessoas que têm resistência insulínica também têm uma maior propensão a ter como sintoma um aumento da pressão arterial. Você sabia disso? Porque quando eu dou um pico de insulina, né, pessoa que tem diabetes vai ter insulina mais alta, né, glicose alta, insulina alta, né? Esse é o primeiro estágio da diabetes, inclusive, que é o pré-diabetes, que é a resistência insulínica. E toda vez que a insulina ela tá com uma resistência para agir, ela não tá funcionando bem, ela vai fazer uma redução numa coisa chamada óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Mas quando eu tenho resistência para a ação da insulina, ela não faz essa vasodilatação. E aí eu começo a ter problemas com relação a uma vasoconstrição. Então, pessoas, e aí aumentando a pressão arterial. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm resistência insulínica, são pessoas que podem ter também como sintoma o aumento da pressão arterial. E lembrando que não só a questão da insulina, que não vai mais agir sobre uma vasodilatação, mas também a questão de aumentar a sua glicose, você ter glicose mais alta no seu sangue, níveis de glicemia maior do que deveria, lembra que a glicose é inflamatória, né? Ela oxida os vasos, ela vai dar maior rigidez nos vasos. Lembra também que quando eu tenho diabetes ou resistência insulínica, eu vou aumentar a inflamação. E se eu tiver artérias e vasos mais inflamados, mais rígidos, eu tenho propensão a ter uma ruptura maior. Então imagina só, uma vasoconstrição e ainda ter vasos com maior, uma resistência maior, eles são mais endurecidos, então menos flexíveis, eles vão ter muito mais facilidade para se
romperem. E aí tem os acidentes vasculares, que a gente já sabe que são tão perigosos, né? Ou se não, dão drásticas sequelas nas pessoas quando tem. Então, cuidado, vocês que têm diabetes, vocês que estão na resistência insulínica, né, que estão nessa fase, né, de ter insulina muito alta, cuidado, porque é um grande problema. Geralmente a gente já vê aí associada à hipertensão arterial. O que eu tenho que fazer, doutora? Vou ter que controlar meu diabetes, vou ter que baixar essa insulina, vou ter que melhorar, modular melhor meus níveis glicêmicos. E para isso, gente, a alimentação é fundamental. Então não é só o sal que é perigoso, o açúcar é perigoso. Que é isso que a gente vai falar agora já. Calma. Vou falar também do ácido úrico. Opa, deixa eu ver se tem alguém aqui entrando. Cláudia, já falei. Mari, Juliana, Ivanilda, Tati Gusti, Ivanilda, Luísa, Olga Maria. Aqui, ó. A Daniela Carobi fala assim: doutora, fala um pouco sobre pressão alta emocional. Calma, vou chegar lá. Calma, eu sei que o estresse causa isso, hipertensão pode levar a diabetes. Então, o que acontece, gente? Geralmente é ao contrário. Eu tenho assim, a diabetes ou a resistência insulínica que pode dar como sintoma a hipertensão arterial. É muito mais fácil isso acontecer do que o contrário. Porque eu acabei de explicar isso. A insulina não vai ter a ação que ela deveria, ela tem a vasoconstrição, vai aumentar a pressão. O açúcar é inflamatório, o açúcar vai dar rigidez nos vasos e vai ocasionar também maior aumento da sua pressão arterial, tá? Aqui, vamos ver se tem mais pergunta. Boa noite, Gleice. Oi, boa noite, Marisa. Aqui, ó, a Gleice. Lógico, exercícios físicos são fundamentais, a gente já vai falar sobre isso. O ácido úrico, gente, ele também tem uma responsabilidade, quando ele está elevado, também de aumentar a sua pressão arterial. Então, você que tem ácido úrico aumentado, ou porque tem muito consumo de purinas, que vem das proteínas, ou porque tem dificuldade na excreção do ácido úrico, que é muito mais comum, é aquela pessoa que não bebe água, acumula ácido úrico, ou aquela pessoa que tem um estresse metabólico, que também pode aumentar ácido úrico, aquela pessoa inflamada, que come tudo errado, é sedentária, fumante, tarará, ela também pode ter um aumento do ácido úrico. E isso pode fazer com que haja esse ácido úrico alto também vai dar vasoconstrição e vai também aumentar a sua pressão arterial. Então olha só o perigo, né? Vocês muito proteicos, pessoas que não bebem água, que já tem às vezes até a genética para aumentar ácido úrico. Tem genes que favorecem também para isso. Fiquem de olho na sua pressão arterial, né? Então cuidado, porque isso pode ser corrigido de uma forma simples. Você só basta beber mais água, comer mais alimentos ricos em potássio e magnésio, que favorecem também a eliminação de ácido úrico. Cuidado com as bebidas alcoólicas, porque elas não favorecem esse aumento aí essa crescão de ácido úrico, também seguram, aumentam mais o ácido úrico. Por isso que quem tem ácido úrico elevado, quando toma bebida alcoólica, ele eleva mais. Então, cuidado, o ácido úrico pode se elevar por todos esses fatores, e quando ele está alto, ele vai dar vasoconstrição e vai fazer vocês aumentar a sua pressão arterial. Gente, deficiência de magnésio é uma outra coisa muito comum de acontecer, ó. E eu já tô tomando minha água aqui. Vocês sabem que o magnésio tá inúmeras funções no nosso corpo. A gente tem mais de 400 ações importantes do magnésio no nosso corpo. Ele está presente muito em alimentos naturais, do reino vegetal. A gente tem todos os vegetais, hortaliças, legumes ricas em magnésio. As frutas, tem várias frutas ricas em magnésio. Nos grãos. E aí a gente vê uma pobreza da nossa população, né, na carência de magnésio. Então, e o magnésio é importante, eu vou falar só as principais ações dele. Como eu falei, ele tem muitas. Ele dá relaxamento nos vasos, ele faz com que a gente diminua a nossa ansiedade.
Até para as pessoas que agora acabaram de perguntar, e quem acabou de perguntar se a gente pode elevar a pressão pelo estresse, lógico que pode, né? A gente começa a aumentar, estimular muito o nosso cérebro, aumentar cortisol, isso vai favorecer muito, aumentar muito a adrenalina, noradrenalina, as catecolaminas, você vai aumentar a frequência cardíaca e pressão arterial. Então o estresse aumenta a sua pressão. O magnésio, ele vai relaxar você, ele diminui sua ansiedade, ele controla mais esses sintomas ocasionados pelo estresse. E ele é super importante para relaxamento dos vasos. Então eu preciso comer alimentos mais ricos em magnésio para poder baixar minha pressão arterial. Às vezes simplesmente eu fazer uma suplementação de magnésio ou fazer um consumo maior, melhorando meus hábitos alimentares de alimentos ricos em magnésio, eu já favoreço a modulação da minha pressão arterial, tá? Outra deficiência de um pró-hormônio, vamos dizer assim, super importante, é a vitamina D3. A vitamina D, gente, que a gente dá na forma D3, ela também pode ocasionar um aumento na sua pressão arterial. Quando eu tenho deficiência dela, eu posso aumentar uma alteração do DNA, aumentar os radicais livres, isso pode ocasionar uma vasoconstrição, e aí eu posso ter um aumento também na minha pressão arterial. Eu posso também ter, através dessa alteração, né, um desequilíbrio num sistema que a gente chama de renina, angiotensina e a aldosterona. Angiotensina e aldosterona. Esse sistema, ele controla, quem faz é o rim, ele controla a volemia, o volume de água. Então, quando eu tenho deficiência de vitamina D, eu posso ter um desequilíbrio nesse sistema da renina, angiotensina, aldosterona e aí com isso elevar minha pressão arterial. Então, não deixe sua vitamina D abaixar a níveis de 30, por exemplo. Não deixem. Eu sempre falo para vocês que eu gosto da vitamina D em torno de 40, 50, para evitar essas oscilações, esses efeitos colaterais que podem ser ocasionados. Se você já tem uma tendência de elevação de sua pressão, então aí muito mais importante você sempre fazer exames laboratoriais para saber como estão os níveis de magnésio, de vitamina D. Por favor, gente, isso e de ácido úrico, né? Não deixe de fazer sempre essas dosagens. Lógico que fora isso, a obesidade também é um fator super importante. Tô com obesidade, eu vou ter com muito mais tendência de ter pressão, né, do sangue nos meus vasos, porque ali eu tenho um acúmulo de gordura, lá nas minhas artérias, eu tenho as placas que vão de gorduras, né, ateromas, que vão ficar ali fazendo com que haja, tipo, não chega a ser uma isquemia, mas eles diminuem o calibre do vaso, as gorduras que se depositam lá quando eu tenho obesidade. E aí, então, essas placas de gordura vão fazer, então, esse calibre menor do vaso ter maior pressão do sangue quando ele for passar. Então, obesidade é sempre um fator de risco, ela aumenta as substâncias pró-inflamatórias, por isso que um dos fatores muito importantes quando o paciente tem essa pressão alta é fazer ele reduzir o peso, né, chegar num peso mais saudável e com isso a gente consegue melhorar muito. Eu tive muitos pacientes com essas condições, gente, até porque quando eu diminuo o peso, eu vou já ter um controle no ácido úrico, eu já vou ter um controle nas condições de magnésio, de vitamina D, então eu consigo ter um organismo com um equilíbrio metabólico melhor, talvez até a minha tireoide melhora quando eu tenho um peso mais saudável, né? Lembra que a tireoide ela pode ter uma disfunção em virtude de um perigo. Então, você pode ter ela com obesidade, você também aumenta a disfunção tiroidiana. Então, a gente tem que controlar peso sim, viu? Excesso de café, principalmente se você tem uma genética que a gente fala assim, ele é um metabolizador lento de cafeína. Então, o café pode alterar a sua pressão arterial. Gente, eu tô falando daquela pessoa que já tem a tendência, mas a doutora falou que não pode tomar café. Não, não é isso. É aquele cara que toma café o dia inteiro, né? Isso sempre vai trazer um problema para ele futuro. Se não for a pressão, vai ser um outro sintoma que ele vai ter, vai ganhar uma gastrite
ou um outro problema, que pode ser vários, ou se não, aquela pessoa que já tem tendência de ter, já tem o sintoma da pressão e vive tomando café. Vai alterar mais ainda, principalmente se ele for um metabolizador lento de cafeína. Se você for um metabolizador rápido, que a gente tem testes genéticos hoje para ver isso, aí você não tem tanta influência na sua pressão arterial. Quem toma muita bebida alcoólica, que eu já falei, o estresse, é lógico que ele vai aumentar a sua pressão arterial, né? A gente tem aquele estresse, oscilações emocionais, né? A gente tem assim, por exemplo, quem às vezes tem a síndrome do jaleco branco. Eu vou no médico, eu sei que eu vou fazer exame, porque eu cheguei lá, minha pressão estava já alta. Por isso que não é adequado, às vezes, quem tem já esse tipo de problema, é melhor meça a sua pressão em casa. Com um aparelho bom, logicamente, é melhor, porque às vezes só o fato de você ir ao médico ou saber que vai fazer o exame, vai medir a pressão, já tem uma alteração na pressão arterial. E se você for medir sua pressão, sabe qual é a melhor maneira de medir? Você tem que medir 3 vezes a sua pressão arterial. A primeira você despreza, mas a segunda você faz a média. Esse é o mais correto para fazer a pressão, tá? Para mensurar a sua pressão. O fumo, lógico, vai dar rigidez dos vasos e vai aumentar, tem uma tendência de aumentar a sua pressão arterial. E o envelhecimento, que eu já falei, a própria idade, né? Bom, agora vamos falar sobre alimentação, gente, que é uma coisa super importante. Metade da nossa live foi aqui, agora outra metade vai na alimentação. Deixa eu ver se tem perguntas, porque eu fico falando aqui, né? Aqui, a Regiane Castro fala: quando fico agitada, minha pressão sobe muito. Então, Regiane, de certo, todo mundo, quando fica mais nervoso, mais ansioso, mais agitado, vai ter uma flutuação da sua pressão arterial. Mesma coisa quando você faz exercício, sua frequência cardíaca sobe, sua pressão pode subir também, né? Mas isso, rapidamente, depois que você voltou ao seu autocontrole, ela vai se normalizar. A menos que você já seja uma pessoa que tenha algum desses fatores, ou até vários deles, né? Não precisa ser só uma causa. E aí a sua pressão fica mais rapidamente alta, ou sobe mais até quando você está estressada do que o normal e demora muito mais para baixar, né? Por isso que às vezes a gente vai fazer o Doppler de 24 horas para saber como é que tá a sua pressão, como é que tá a sua frequência cardíaca, tudo isso é importante. Às vezes saber, né, se a sua pressão tá subindo demais do que deveria, se ela se mantém alta por muito tempo, quando que ela tá se alterando, para que isso não aconteça de uma forma, às vezes, te pegando desprevenida. Como eu falei no início, os picos hipertensivos são piores do que quem já sabe que tem uma pressão alta contínua, e aí então tem que tomar muito mais cuidado, tá? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Perguntas. Tararara, Luciana, Henrique. Bom, falando de alimentação, gente, em primeiro lugar, a gente tem até uma dieta que chama-se DASH, que é uma dieta criada ali nos Estados Unidos, que foi criada lá, para poder regularizar a pressão arterial de quem sofre de hipertensão, né? Os pacientes hipertensos. Ela tem, lógico, alguns critérios, mas os critérios que ela usa são o protocolo que nós usamos para uma alimentação mais saudável. Mas eu vou falar um por um aqui agora, mas só para saber que existe um protocolo que é a dieta DASH, que é específica para isso. Mas nada mais, nada menos, primeiro, vou controlar o sal de mesa. O sal de mesa é o sal refinado, é o número 1, ok? Então vamos pensar assim, ó. O sal refinado é só cloreto de sódio, ele só tem isso. Ele passou por diversos processos, teve lavagem, teve moagem, foi moído, foi lavado, vários produtos químicos para chegar a dar o cloreto de sódio. Então ele tem só o sódio. Imagine que uma colher de café que tem 2 graminhas, ela tem 400 miligramas de sódio. E a gente deveria consumir, né, em torno de 2.400 calorias até 4.000 calorias, 4.200 de sódio por dia. Só que o brasileiro, gente, consome 3 a 4 vezes mais sódio do que isso.
né? Por quê? Porque tem o sal, não só no sal de cozinha refinado, no cloreto de sódio, mas tem sal de uma forma invisível em praticamente tudo, porque o sal é conservante. Então, às vezes, tem sal até onde você nem acha que tenha. Por isso que é importante vocês saberem olhar o rótulo, sempre veja a quantidade de sódio. Você que é hipertenso, no máximo 2.400 miligramas de sódio, sabendo que já uma colherinha de café tem 400, tá? Então, olha só, cuidado que você tem que ter. Pessoas que têm hipertensão devem consumir no máximo de 2 a 3 colheres de café ao dia. Quem não tem hipertensão pode ser até 3 a 4, não mais do que isso, tá, gente? Por favor. Então, a gente tem até, eu oriento, comprar os sachêzinhos de sal para você dispor na sua comida como um todo. Saber que pode usar só 2 sachês daquele. Agora, se você usar o sal rosa de Himalaia, doutora, se eu usar o sal marinho, tem alguma vantagem? Sim, gente. Por quê? O sal rosa, ele é um sal grosso, que ele não sofreu nenhuma moagem, não sofreu nenhuma lavagem, e ele tem, além do sódio, ele tem outros minerais que estão ali em conjunto. Não que ele tenha uma redução de sódio, mas ele tem magnésio, ele já tem potássio, que também ajudam nessa modulação da questão do equilíbrio do sódio. Então, para você que é hipertenso, né, que já tem pressão alta, é melhor você consumir ou sal marinho, que é um sal mais natural, ou então que tem mais minerais que vão te ajudar, do que simplesmente aquele sal refinado, pobre, que só tem o sódio, o cloreto de sódio, certo? Então, hipertensos, e mesmo quem não for, né, então quer ter mais... ter dietas que previnem você chegar a ter pressão alta, é muito mais saudável você usar, mesmo sem sal rosa ou sal marinho. E mesmo assim, gente, pouca quantidade, tá certo? Nessas quantidades que eu falei, de 2 a 3 colherzinhas, ou no máximo 4 colherzinhas de café. Não aconselho pôr saleiro na mesa. Não ponha saleiro na mesa, porque tem muita gente, que tem o paladar já tão insensível para o sal, né? Ele já acostumou tanto as papilas gustativas para o gosto salgado, que mesmo sem experimentar a comida, ele já bota sal lá. Então eu vejo muito isso, é muito comum. O paciente já nem experimentou, tá pondo sal. O inverso também acontece. Nos primeiros dias, se você começar a reduzir o sal, ou já não pôr o sal na tua salada, não põe o sal na água dos legumes quando você for cozinhar alguma coisa, tem gente que já coloca no início, né, ou na sopa, deixa para colocar no final, nos vegetais, quando você for refogar, deixa para colocar no final, até porque o sal é um abrasivo, se você colocar no início, você vai corroer mais, né, os metais, ou até o próprio teflon que tem na panela, porque ele aumenta a corrosão. Então, o ideal sempre pôr na finalização. E muitas coisas, por exemplo, na salada, você não precisa pôr o sal. Você acostuma pôr o azeite, pôr o vinagre de maçã, ou pôr o limão. Você vai ver que 2, 3 semanas, a gente tem estudos que já comprovam, gente, 21 dias, você muda o seu paladar. E aí você vai ver e falar, nossa, como é que eu comia isso daqui? Que tá uma pura salmoura agora para mim. Porque a gente muda o paladar para o sal, assim como muda o paladar para o açúcar. Então, ó, o sal nessa quantidade, troquem pelo sal rosa ou pelo sal marinho, né? Já tentem evitar o sal no início das preparações, quando você for fazer. Evite o sal na sua salada, que é melhor, e use com muito mais frequência e maior quantidade os temperos naturais, gente. Quais são eles? Que vão conferir mais paladar sem ter o sódio presente. E eles, além disso, são ricos em magnésio e potássio. Eu tô falando do coentro, da salsinha, da cebolinha. Eu posso usar mais o orégano, o tomilho, o açafrão, a cúrcuma, todos essas ervas de uma forma geral, esses temperos, eles vão dar muito mais paladar para sua comida
o alho, a cebola, e aí você não precisa usar o sal, porque tem muita gente que fala assim, eu peguei o filé de frango, doutora, só pus um salzinho e grelhei. Mas, gente, coloca mais tempero, coloca mais erva. Comecem a ter mais esse cuidado, né? Comecem a usar mais tudo isso. Tem muita gente que faz a horta caseira, as hortas verticais. Ou se você não é afim de fazer isso, compre. As ervas desidratadas, para quem mora sozinho, elas têm o mesmo efeito. O hortelã, o manjericão, né? O alecrim, tudo isso vai te dar muito mais sabor. Vocês podem fazer aquela maceração que eu já falei para vocês do alho no azeite e ter esse azeite temperado. Esse azeite temperado com pimenta, com todas as ervas que vocês gostarem. Às vezes a gente pode pôr uma folha de louro dentro. Isso daí pode, esse sim você pode temperar o seu legume, a sua salada. Aí você começa a aguçar mais o paladar dessas ervas, né? Aguçar o paladar do próprio alimento com essas ervas, com esses temperos, sem precisar pôr o sal, né? Então, como o que vai realçar o paladar na receita. Muito pelo contrário, vocês vão ver que com o tempo, o excesso de sal, ele mascara tanto o teu alimento que você fala, nossa, eu não consigo mais comer essa comida, para mim me estraga a comida se ela tiver um pouco mais salgada. Porque eu quero sentir, na verdade, é isso que vocês têm que aprender, a sentir o paladar do alimento e não do sal, tá? Senão só fica com gosto salgado e ele vicia, assim como o açúcar. Então, cuidado com isso. Além disso, gente, aqueles temperos prontos são verdadeiros venenos. Para quem é hipertenso, nem pensar. Para quem quer prevenir, também. Não quero ter hipertensão para minha vida. Para de usar, o shoyu, mostarda, ketchup, molho inglês, esses temperos prontos que vem já com alho, sal e não sei o que mais. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso, tá? Por quê? Porque a quantidade de sódio que eles apresentam é altíssima. Se vocês forem usar, por exemplo, um shoyu, porque eu sei que muitos de vocês devem comer comida japonesa, procurem o shoyu light. Todo alimento que tem essa classificação light, ele tem que, por obrigação, pela nossa regulamentação, ele tem que ter pelo menos 25% a menos do teor de sódio do alimento tradicional, do produto tradicional, tá? Então, se você consumir o shoyu light, ele vai ter tem que ter pelo menos 25% a menos do sódio. Então, gente, já é alguma coisa. Mesmo assim, consuma com moderação. Não precisa usar demais. Agora, tem gente que já acostuma as crianças a regar com shoyu, tudo quanto é coisa. Eu vejo crianças, às vezes, comendo, porque a batatinha com a mostarda, com o ketchup. Meu Deus, vai aguçando os paladares. Aí, ótimo. Quando chegar, quando ele tiver 30 anos, ele já é hipertenso. Mas por quê? Porque desde a infância, o pai ensinou ele, a mãe ensinou, na casa eles comiam. E até porque hoje essa geração vive do quê? De salgadinho. Vocês imaginam quanto de sódio tem um salgadinho? Vocês imaginam quanto de sódio tem um pão francês? Até anotei aqui, 2 unidades, 648 miligramas de sódio tem o pão francês. 2 unidades de pão francês. Então, pessoal, é muita coisa. Então, cuidado, como eu falei para vocês, com esse sal invisível, a bolacha, coisas que vocês, bicarbonato de sódio que às vezes põe na comida ao invés do fermento. Então, a gente tem muitos alimentos ali, essas massas prontas de bolo, de pães. Olhem sempre o rótulo, vejam ali quanto de sódio tem. E procurem sempre usar esses produtos que não tem sal ou que estão com a classificação de light, pelo menos, né? Graças a Deus a nossa legislação vai mudar futuramente, deixando isso muito mais claro, porque colocam também letras tão pequenas que vocês nem às vezes enxergam, né? Eu sou uma pessoa que tem que ir de óculos, senão não enxergo. Outra coisa, se vai consumir um produto, tipo, vou comprar, eu já não gosto, mas caso vocês vão comprar uma margarina, uma manteiga, sempre usar pouco,
porque vocês sabem que a gordura melhor é azeite de oliva ou óleo de coco, mas se forem usar, já compra sem sal. Vai usar uma amêndoa, uma castanha, uma noz, não compra salgada, compra já sem sal. Semente, eu uso semente de abóbora, bacana a semente de abóbora, mas salgada não dá. Vai comprar um amendoim super salgado, então o que você faz? Vai lá, tosta ele em casa, põe você um pouco do sal rosa. E aí, já falando dessa questão, obviamente vocês têm que evitar os enlatados, as conservas, pode fazer em casa. Aí você vai ter uma redução de sal. Você pode usar a conserva fazendo com mais vinagre, que também é um conservante, limão, que são os ácidos, e evitar um pouco do sal. Agora, quando eu compro os enlatados fora, né, industrializados, eles vão ter muito sódio. Tem alguns que hoje já fazem ao natural ou com redução de sódio. Vocês podem começar a comprar esses. Mesmo assim, dá sempre uma lavada. Lava bem a água corrente. Quando vocês comprarem palmito, ervilha, azeitona, lembrem, eles têm muito sódio. E, se possível, comprar na versão light ou ao natural, certo? Essa é uma questão importante. Outra coisa importante, embutido, gente. Presunto, mortadela, salame, tudo isso também tem muito sal. Então, cuidado quando vocês forem comer, se comerem, cuidado com isso. Quem come pontualmente, que é o que se você comer deveria, ok. Agora, se você come isso com frequência, você já fique sabendo que a sua pressão arterial vai subir quando você comer seu salaminho, sua mortadela e por aí afora. Salsicha, tudo isso tem muito sódio, tá? Então, embutidos, processados, ultraprocessados, são riquíssimos em sódio, gente, pelo amor de Deus, tá? Queijos, da mesma coisa, tente comer queijo sem sal. É melhorar, mas é o queijo fresco, mas queijo fresco salgado, esquece. Tem uma marca de queijo que eu sei que muitos de vocês devem comprar ou conhecer, chama Vernizes. Eu lembro que até quando eu era pequena, minha mãe comprava esse queijo. Ai, que delícia, que delícia. Muitos pacientes meus compram, chegam aqui comprando. Pelo amor de Deus, sem sal, né? Eu sei, mas tem a versão com sal e sem sal. Então, cuidado, comprem queijo fresco, mas sem sal, se forem comer. Excesso, é lógico, de bebidas à base de cafeína, que eu não sei se vocês já sabem, mas tem muitos alimentos que vocês não sabem, já tem cafeína. E aí eu já estou falando também, é lógico, dos refrigerantes. Mas o refrigerante é light, é Coca-Cola, mas é zero. A Coca-Cola tem cafeína, hein, gente? Cuidado. E o adoçante, tem muitos adoçantes que aumentam sua pressão arterial. Olha, cuidado aí, hein? Que são a base de sódios, né? Beber muita água, vocês já sabem, pelo menos 2 litros a 2,5 litros por dia, para diminuir o ácido úrico, para diminuir a retenção de líquidos, né? Então, vocês sabem que o grande problema para quem tem pressão alta um dos problemas é a volemia, você tem maior retenção de líquido, principalmente se você tem um problema naquele sistema que eu falei, renina, angiotensina, aldosterona, né? Tanto é que um agravante muito importante para quem tem pressão alta é começar a ter uma disfunção renal, né? Pode também, gente, além daqueles acidentes vascular, cerebral ou vascular, você pode também ter um problema na sua visão, sabia? Você também pode ter algum problema visual com relação até alterações na pressão arterial. Então, beber água é super importante. Consumir mais alimentos em ômega 3 é importante porque eles são anti-inflamatórios. Lembra que qualquer processo inflamatório pode alterar sua pressão arterial, assim como diabetes, que é inflamatória, assim como a obesidade, que é uma doença inflamatória. Não esqueçam disso, gente. Então, se eu consumir mais peixes de água fria, sardinha, cavalinha, arenque ou até mesmo suplementos de ômega 3, isso é muito importante para quem tem pressão, já tem pressão mais alta, tá? Então, ômega 3 é bárbaro e ele também dá mais fluidez sanguínea.
vai deixar o seu sangue mais fino, é isso que eu quis dizer. Alimentos ricos em potássio também são bárbaros, então melão, a banana, que é importante, assim como todos os vegetais verdes escuros, né? A laranja também tem bastante, se vocês não sabem, potássio. Consumir mais alimentos diuréticos, que tem mais água. Não é só água pura. Às vezes você fala, mas a água pura, doutora, eu não consigo. Então, flavoriza essa água. Coloca uma rodela de laranja, coloca gengibre. Gengibre abaixa a pressão. Muita gente tem essa dúvida. Ah, mas doutora, gengibre abaixa a pressão ou aumenta a pressão? Não, ela abaixa a pressão, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Como escolher? Tânia, o melhor sal para você escolher é o que eu acabei de falar, tá? É o sal marinho ou então o sal rosa, que pode ser do Himalaia ou de outros lugares, não tem só no Himalaia. Você pode estar usando, eles têm mais minerais, são os melhores sais para você usar, mais saudáveis, que ele tem mais minerais, não tem só o sódio, então ele tem minerais que te ajudam aí no controle da pressão também. Páprica defumada é feito com pimentão? Pode, pode. A páprica doce, a páprica defumada, pode. Doutora, a senhora indica cortar quais alimentos para melasma? Ixi, aí já é outro papo, né? Você me pergunta no direct, que aqui eu não posso nem falar isso. Quais temperos você indica? Todos esses que eu falei. Agora, esses temperos prontos, pelo amor de Deus. Já falei que não pode, igual a Gleice me fala. A Gleice fala, em molho inglês, sal, tararara, que eu acabei de falar. A Rita, doutora, por favor, me informe, nuggets na air fry com salada faz mal? O nuggets também vai ter muito sódio. O nuggets, ele é uma mistura de um monte de coisas que não é só o frango, já fique sabendo disso, e é empanado. Então, o ideal é você fazer o nuggets em casa, o nuggets de frango, nuggets de peixe, você pode fazer com um peixe que tem mais uma consistência mais durinha, a carne mais durinha, por exemplo, um badejo, ou até um cação de vez em quando, uma pescada amarela, dá para fazer. E aí a gente faz, empana ele com amaranto, aí é legal. A airfry, gente, já falei várias vezes, já fiz posts, ela é melhor que a fritura em imersão, né? Mas não é uma coisa para você usar também, né? Porque ela aumenta muito a temperatura do alimento e você acaba tendo um processo chamado glicação no alimento. Tem uma certa perda nutricional, ele aumenta o índice glicêmico. É um assunto um pouco mais técnico, né? Para falar para vocês. Mas, em suma, Rita, o ideal é fazer nuggets em casa e aí você pode fazer na airfry, tá bom? A Gleice falou da cebola, que bom. Oi, Nadir, tudo bem? Boa noite. Luciana, atum. Bom, atum, gente, a gente já tem aqueles que já estão em água, que não tem sódio, já tem esses com reduções de sódios, que eu já até postei para vocês. Podem ser feitos, pode ser comprado e a gente vai preferir esses por ser enlatado, eu já falei, enlatado ou em conserva, sempre esses com redução ou ao natural ou com redução de sódio, tá? Mesmo assim, dá uma lavada nele para tirar o excesso de sal. A Arlene pergunta, doutora, cálculo renal tem a ver com ingestão de sódio? Sim, o excesso de sódio pode estar aumentando o seu cálculo renal, sim, porque o sódio é um soluto. Então, ele pode se precipitar e causar uma tendência maior de você ter cálculo. Uma das coisas que a gente tem que baixar muito quando tem cálculo renal é o sódio. O que você acha do atum em lata? Então, que eu acabei de falar, pode ser consumido sim. A gente tem um atum em lata que tem redução de sódio. A gente pode estar consumindo ele sim e fazendo essa ingestão dele, lavando bem ele. Ou então você compra o atum em óleo, tá? E tem também no azeite, que são aquelas postas, que é aquele atum que vende já, são os filés, tá? Que também tá no azeite, que é melhor ainda. Rosângela, doutora, quantas vezes podemos consumir abacate? Todo dia, se você quiser. Não tem problema, não tem contraindicação. Abacate é uma fruta ótima. Patrícia Granitos, peito de peru, não indico mais. Ele entra na linha dos embutidos, viu? Xilitol, pode, Rosângela, com moderação, é um adoçante natural que pode ser consumido, tá? Da linha dos naturais.
Agora, ciclamato, sacarina, sucralose, acesulfame-K, nenhum desses eu aconselho. Aqui, deixa eu ver, tá, Rita, obrigada, doutora, aqui, muito bem. Continuando, gente, alimentos diuréticos são super importantes, não só a água, né? Mas a água de coco é rica em potássio, abaixa a sua pressão, melancia, o abacaxi, o kiwi, a própria mexerica, a laranja que tem potássio e tem mais água, é legal. Estévia também pode ser, viu, Tatiana? É mais natural ainda, a talmatina também é legal, tá? O chuchu tem bastante água também, eu gosto muito de dar. Todas as hortaliças, a salsinha é bem diurética, é excelente. Ai, tapioca é um outro assunto. O suco verde é rico em potássio, magnésio, pode fazer o suco de couve, suco de espinafre, maravilhoso, pode estar consumindo, então aumenta. E os chás diuréticos, eu dou muito chá diurético para quem é hipertenso. Ó, hibisco, cavalinha, o chá, deixa eu lembrar mais, carqueja, são excelentes chás diuréticos. Vamos fazer você... chá de casca de abacaxi é muito bom também e vai ter bastante ali potássio que dá pra gente fazer, embora o potássio ele se perde um pouco com a cocção, mas cavalinha, carqueja, hibisco, chá de gengibre anti-inflamatório, baixa a sua pressão, ótima. Doutora, a uva alimenta a pressão? Como assim? Bom, suco de uva é alto índice glicêmico, nem pensar, e a uva, ela não tem nenhuma ação. Eu diria que assim, que você tem um resveratrol da uva. O resveratrol que está na uva, que está mais na casca e na semente, ele é um protetor de vasos, né? Ele vai fortalecer mais esses vasos. Assim como todos os alimentos, frutas vermelhas, né? Que tem antocianinas também. Então, esse é para a saúde do vaso, saúde circulatória. Tanto o resveratrol da uva, mas comer a uva, como frutas vermelhas é bom. Alimentos ricos em magnésio, gente, pelo amor de Deus, né? É super importante. As castanhas, nozes, amêndoas, entrando aí o abacate, entrando também os grãos, que são ricos em magnésio, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. A beterraba também rica em magnésio. E aí, dê sempre preferência pra gente cozinhar sempre com óleo de coco e azeite de oliva, nada de óleos vegetais, né? E nada de fritura, gorduras hidrogenadas, gorduras trans. Ó, hidrogenada tá lá no seu sorvetinho, viu? Cuidado em alimentos industrializados, cheio de gordura trans hidrogenada. Olha sempre o rótulo, pelo amor de Deus, viu? A Rose, pode ser chá de gengibre em pó ou como usá-lo? Gengibre eu gosto muito natural, mas pode ser em pó. Aí o pó você faz chá. Faz shot, né? Se eu compro o gengibre fresco, eu faço chá ou ponho na água para flavorizar. Se eu faço o pó, eu posso usar num shake, posso usar num shot, tá bom? Ou na comida, como tempero, não tem problema. As proteínas, gente, sempre as proteínas mais magras. Não vou comer nenhuma proteína gorda, né? Por causa das gorduras saturadas. Então eu vou tentar usar mais, mas a trans e a hidrogenada é pior do que a gordura saturada, viu? Elas são muito mais inflamatórias e muito mais prejudiciais para a saúde dos vasos. Então cuidado quando você vai comer os alimentos aí processados, ultraprocessados, sorvetes, doces cremosos que tem um açúcar e mais a gordura. Lembra das margarinas com a hidrogenização da gordura? Meu Deus do céu, isso é péssimo para a parte circulatória, tá? Então cuidado, porque aí a gente vai ver, olha, é uma somatória de coisas, né? O paciente excede no açúcar, excede na gordura hidrogenada, come todos esses temperos com mais sal, já usa mais sal na alimentação, come embutido. É pedir para ter pressão alta, mas porque ele já tem lá atrás uma inflamação circulatória. Então o sintoma vem como pressão alta, mas ele já está com ácido úrico elevado, ele já está com várias disfunções, ele é uma pessoa inflamada. Pessoas inflamadas vão fazer com que a sua pressão altere. Eu gosto muito de manteiga, faz muito mal? Eu ainda prefiro a manteiga do que a margarina. Eu prefiro ainda a banha do que os óleos vegetais, né? E isso é uma questão realmente que
a gente tem comprovação que é melhor. Pelo menos porque a manteiga tem essa hidrogenização, né? Tem algumas exceções, mas a grande parte da manteiga sofre hidrogenização. A manteiga já não. A manteiga vem lá da gordura do leite. Então, se você comprar uma manteiga sem sal, de boa qualidade, ok. Né? A gente tem manteiga ghee também, que para quem tem problema de lactose ou pode estar consumindo. Olha lá, acabei de... também é uma boa. A de óleo de coco também, a manteiga de coco também é bacana. Pode tomar um shot de limão com cúrcuma todos os dias? Pode, desde que a cúrcuma não te dê sensibilidade, viu? Que tem muita gente que tem com o tempo sensibilidade, por isso que eu sempre falo para alternar. Só uso óleo de coco e óleo de linhaça e azeite. Ótimo, excelente, muito bom. Além disso, gente, bom, falei das proteínas, já falei do saleiro na mesa, cuidado com os fast foods, que foi um abuso de fast food aí na pandemia. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, é muito fast food, é muita pizza, é muito hambúrguer. A gente vê esses motoqueiros para cima e para baixo hoje, só levando comida fast food pronta para casa de todo mundo. Eu fico enlouquecida quando eu vejo isso, né? E pouca gente aí querendo comprar vegetais, legumes, hortaliças, alimento de verdade, descascando. A grande parte quer praticidade, quer rasgar saquinho. E aí, é lógico, vai vir as consequências. Vão pagar o preço por isso mais cedo ou mais tarde. Uma delas é ter o sintoma da pressão arterial. E aí você tem aí um problema súbito e não sabe por quê. Mas por que fez por merecer, né? Aí, gente, cuidado, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cada 1 quilo de peso perdido, você baixa 1 mililitros, né, que é medido em milímetros de mercúrios, na verdade, da sua pressão arterial. 1 milímetro de mercúrio de pressão arterial é reduzido a cada peso perdido, gente. Olha que demais! Por isso, comece a reduzir seu peso. Se você está com excesso, com sobrepeso, com obesidade, isso é super importante. Comecem a fazer exercícios físicos, ele melhora a sua pressão arterial. Não usem bebida isotônica. Eu vejo muita gente que começa a fazer exercício e já quer tomar isotônico. Pelo amor de Deus, é péssimo. Isotônico é dado para gente que transpira demais, quem faz exercícios acima de 1 hora, quem tem muito sudorese, que vai eliminar sódio, potássio, aí sim. Não fica, eu já vi mães dando isotônico para as crianças levarem de lancheira na escola. Pelo amor de Deus, né? Cuidado com isso. Vejam sempre suplementos nutricionais, até para esporte, que tem muito sódio. Olhem o rótulo, dá uma olhadinha nisso, porque tem muita gente que não se depara. É termogênico, é pré-treino. Mal começou a treinar, que é um pré-treino. Começa a comer direito, gente. Começa a hidratar direito. Pra que pré-treino se você come bem? Porque esses pré-treinos às vezes têm muito sódio. E aí você tem já uma pressão arterial elevada. Pra que vai começar com isso? Por isso que hoje, eu só vou finalizar essa live, porque eu falei mais do que deveria, vou tentar deixar ela gravada. Por isso que hoje eu fiquei horrorizada quando eu soube que educador físico pode prescrever agora suplementos nutricionais. Meu Deus do céu! Será que eles estudaram para isso? Bom, pelo amor de Deus, eu não quero nem falar sobre isso, que me irrita demais. Parabéns, doutora, seu conteúdo é muito rico. Bom, o que eu posso dar para os pacientes? Dependendo da causa, se ele tem deficiência de magnésio, eu vou dar magnésio. Se ele tem deficiência de D3, de vitamina D, eu vou dar vitamina D3. Eu vou dar ômega 3. Eu posso fazer para ele um extrato seco de cavalinha, ou eu posso fazer cápsulas para ele de carqueja, porque às vezes não toma chá. Eu prefiro que beba o chá, porque ele vai hidratar e já vai tomar a erva que tem essa ação. Mas se não, eu posso fazer manipulado sobre isso, para aumentar a diurese dele. Então, toda vez que eu falo em tratamento, eu tenho que saber qual é a causa. Para aí, então, eu fazer tanto a suplementação nutricional, como também enfatizar mais a alimentação dele, saber onde eu vou mexer mais.
Por isso que a nutrição funcional tem essa característica especial, gente. A gente vai na causa. E quando você vai na causa, você corrige o problema de base. Aí o paciente se trata. Pode tratar a hipertensão arterial e não precisar de medicação? Pode, se você fizer tudo isso. Mas é lógico que ninguém vai ser imprudente de tirar uma medicação se você está com a pressão lá em cima. Primeiro você tem que começar a ajustar todas as outras coisas. E aí automaticamente sua pressão vai caindo e você vai reduzindo os seus medicamentos. Até você conseguir gerar. É isso que eu quero. Gente, um beijo enorme para você. Pode fazer chá de gengibre e canela assim, viu? Falei demais, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Vou tentar deixar essa live gravada. Muito obrigada pela audiência de sempre, pelo carinho de sempre de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Quem eu não respondi, eu vou responder. Pode me mandar pergunta.